Pessoal, no dia de hoje a comunidade de psicólogos do Brasil está comemorando aí uma nota técnica do Conselho Federal de Psicologia sobre a questão das constelações familiares. Eu vim aqui não para defender constelação familiar, até porque não conheço suficientemente bem. Na verdade, conheço muito pouco, só de comentários de terceiros. Vim fazer uma análise bem rápida da nota que foi lançada pelo Conselho Federal de Psicologia e não da constelação em si. Pelo pouco que eu vi da constelação familiar até hoje, me parece ser sim uma prática bastante estranha, esquisita, mas eu não vou emitir juízo de valor sobre ela porque não tenho leitura suficiente. Então os meus comentários vão estar restritos ao que a nota coloca. Vou colocar aqui alguns pontos. Bom, primeiro eu acho que é elementar, é salutar, é importante que o Conselho Federal de Psicologia faça esse tipo de análise, afinal de contas é o papel do Conselho por lei fazer isso, coisa que ele se privou durante décadas de fazer, até que enfim está acordando para fazer então. Mas ele vai ter algumas, eu acho que como uma primeira nota, tem algumas fragilidades aqui, inconsistências e dificuldades. E aqui quem fala é uma pessoa que discute, estuda teoria há mais de 10 anos, na parte de epistemologia da psicologia, metodologia, enfim. Bom, há algumas questões sobre a nota em que eles colocam. Especificamente, eles colocam aqui algumas. Primeiro, eles fazem uma análise da constelação familiar e eu acredito que eles utilizam pouquíssimos referenciais para fazer as considerações. Aqui eles vão colocar apenas 4 livros do Bert Hellinger. Não sei se de fato essa é toda a bibliografia disponível aí do Conselho Federal, disponível aí na literatura nacional hoje, mas enfim, eu acho que é muito pouco para você avaliar uma teoria, enfim, ou uma pseudo-teoria, não sei. Então acredito que falta robustez no sentido de leitura teórica sobre aquilo que eles estão propondo analisar. O segundo ponto aqui é onde eles colocam no ponto 5.2.1, onde eles vão criticar a teoria porque eles colocam a heterossexualidade como se fosse uma prática compulsória. Se você pegar da história da psicologia, você tem que analisar que praticamente todas as teorias da época elas estavam calcadas em uma cultura onde de fato a heterossexualidade era vista como compulsória. Acredito que pouquíssimas teorias, ou talvez quase nenhuma, não enxergasse dessa forma. Então a cultura da época, levando em consideração que naquela época era visto dessa forma, e que as teorias de gênero, que a forma como hoje nós compreendemos os gêneros, como os gêneros e sexualidades de forma mais fluida, enfim, com inúmeras outras possibilidades, são teorias modernas, então. Tanto a filosofia quanto a ciência, elas vão avançando com o passar do tempo e as leituras vão se diferenciando e a gente vai criando novas concepções. Então, a nota acaba por incorrer num erro hermenêutico clássico, que é o do abismo cronológico, que é usar as concepções modernas para analisar as concepções passadas sem levar em consideração o contexto do passado. Eu acredito que esse é um erro crasso no sentido de uma análise teórica, epistemológica e hermenêutica. No ponto 5.2.4, eles colocam a questão de desnaturalizar a família. Ok, deu para entender no sentido de que, de fato, a família ela também é uma construção social, histórica, cultural, concordo com eles, mas eles cometem um erro aqui que eu acho que é um erro político absurdo e discordo frontalmente, onde eles vão colocar conservadorismo e autoritarismo no mesmo balaio. É um absurdo isso, porque o conservadorismo, apesar de você poder discordar dele de todas as formas possíveis, porque você pode se identificar enquanto um progressista, ele é uma postura, ele é um posicionamento absolutamente válido no espectro político e não necessariamente está vinculado diretamente ao autoritarismo. Então isso aqui é um erro e um juízo de valor medíocre do Conselho Federal de Psicologia. E aí ele vai falar aqui também sobre modelos ideológicos de família, sendo que o próprio Conselho Federal de Psicologia não define aqui o que ele entende por ideologia, sendo que esse termo, pelo menos, ele vai ter ali no mínimo 3 concepções possíveis vinculadas a ele, desde a concepção original de Destutt Tracy, um filósofo francês que vai definir ideologia como um conjunto de ideias, podendo ser ela qual for, ou a concepção marxiana ou marxista, vamos assim dizer, que define ideologia como um conjunto de ideias, pensamentos e práticas, enfim, para, digamos,
afastar a classe proletária da realidade ou para promover os interesses da classe burguesa ou quer que seja nesse sentido. É um ponto de vista marxista, mas não é o único. Então, dizer que há um modelo ideológico de família, a gente pode dizer que qualquer modelo pode ser um modelo ideológico de família, inclusive a noção de ideologia pode ser ideológica se a gente levar ao pé da letra o conceito. O ponto 5.2.8 vai falar sobre o lugar de poder e autoridade do pai. Eu entendo sim que aqui tem questões de gênero vinculadas, que a questão da masculinidade ou da heterossexualidade, enfim, mas em se tratando de sistemas familiares, aí eu vou recorrer um pouco à questão de teorias sistêmicas, algumas teorias vão tratar da questão de família, cada sistema tem um papel específico. E até onde se saiba, um dos papéis da parentalidade é a expressão, o ensino da autoridade e do poder também na família. Porque família também é lugar de expressão e de vivência de poder, o que não necessariamente significa que poder signifique violência. São coisas totalmente distintas. E não significa que o fato de pais ou mãe, ou quem quer que seja, afirmar poder sobre filhos, significa que você está retirando o direito deles. Então é uma confusão absurda que essa nota faz nesse ponto. No ponto 5.4.5, eu vou até abrir, tô com a nota aqui, gente, desculpa aí o jeito ruim de gravar, porque eu estou gravando com uma mão só. O CFP vai dizer o seguinte aqui na nota, ó. Outro aspecto digno de nota e que pode resultar em infração ética consiste no fato de que a constelação familiar é uma abordagem utilizada em diversos contextos e alguns processos são resolvidos em uma única sessão. No entanto, a sessão de constelação familiar pode suscitar abrupta emergência de estados de sofrimento ou desorganização psíquica, e essa técnica não abarca conhecimento técnico suficiente para o manejo desses estados, o que conflita com a previsão do Código de Ética. Ok. O que eu digo aqui é o seguinte, que isso é um achismo do CFP. Por quê? Eles não apontam referencial teórico para afirmar que as sessões geram processos abruptos ali, que geram sofrimento, emergência de estados de desordem psíquica. Para afirmar isso de um órgão federal, os caras têm que pelo menos apontar com base em qual pesquisa que eles estão dizendo isso. Qual pesquisador que foi lá para sessões, que visualizou, que compilou esses dados e que a gente pode afirmar de fato que isso está acontecendo. Então aqui eu não vejo referencial para que o conselho faça essa afirmação. Pode ser que aconteça? Pode. Mas cadê o dado? Cadê de fato a pesquisa que foi feita para dizer que isso ocorre? Lá na frente vocês vão ver outro erro parecido com esse. Então eles estão afirmando isso com base no que eles acham. Isso aqui é juízo de valor, isso aqui não tem dado que baseia isso. E, gente, já estou dizendo para vocês, não estou aqui defendendo constelação familiar. Se a constelação familiar for boa, for ruim, eu quero que se lasque para lá. Eu quero que o conselho faça uma coisa do ponto de vista hermenêutico, epistemológico, correto. Eu acho que isso aqui não é correto o conselho fazer. E aí lá no ponto 5.4.7, os caras falam assim, a técnica das constelações familiares é realizada muitas vezes com a transmissão aberta das sessões grupais e individuais, inclusive virtualmente online, de modo que qualquer pessoa pode acessar e assistir ao conteúdo que está sendo repassado. Tal conduta é incompatível com sigilo profissional. E aí, tá, beleza, sessões públicas. O que a gente faz então com a história da psicologia quando a gente fala de sociodrama, em que Moreno ia lá e fazia sessões públicas de dramatização? O que a gente faz sobre o teatro do oprimido, que é uma técnica inventada e criada no Brasil, inclusive, que trata de questões psicológicas e é feito de forma aberta? Então existem ferramentas, técnicas, instrumentos psicológicos que são públicos. O que nós podemos fazer com terapias, entre aspas, de grupo, em que as pessoas podem, de forma voluntária, abrir mão do sigilo, caso assim elas o queiram. Então, o sigilo ele é importante, necessário, mas ele precisa ser contextualizado também dentro do aspecto teórico. E aqui o conselho não está levando em consideração o aspecto teórico nem histórico da psicologia. Tá? Então, acho que aqui o conselho também comete um erro absurdo. E aí lá no ponto 5.4.9 eles falam que a prática, de acordo com a leitura das produções teóricas sobre a constelação familiar, sugere o desrespeito às questões da mulher em situação de violência. Olha, como eu pontuei para vocês, são apenas 4 leituras aqui,
Eu, sinceramente, não fiz as leituras, não posso dizer se de fato nessas leituras fala ou não, mas acredito que são pouquíssimas leituras para afirmar o que eles estão dizendo aqui. Se afirma, eles não apontaram no texto lá referencial norma APA ou a BNT, ou não fizeram a citação em quais lugares isso está posto. Então seria interessante que o conselho apontasse para que a gente de fato pudesse fazer uma análise mais coesa, uma análise mais direcionada a esses pontos aí, tá? Mas se faz também pau na constelação familiar. Se eles fazem isso, enfim, é um absurdo, né? Eu já ouvi comentário de que isso ocorre, mas eu, como se diz, estou comentando a nota. E para finalizar, o ponto 6.3, esse aqui que eu achei um barato, gente, ó. Além disso, percebe-se que a constelação familiar tem o potencial de fazer emergir conflitos de ordem emocional e psicológica, tanto individuais quanto familiares. Meu irmão, do ponto de vista técnico, qualquer abordagem psicológica pode fazer emergir conflitos. Qualquer psicodrama, psicanálise, análise do comportamento, TCC, qualquer, desde que feita de forma mal feita, ela pode fazer emergir conflitos. Até mesmo algumas teorias, na verdade, elas bem feitas, elas vão dizer que os conflitos são necessários e importantes para o desenvolvimento do processo terapêutico. Então, a terapia não significa necessariamente a ausência de conflitos, mas é importante que o terapeuta tenha condição e capacidade de manejar os conflitos que surgem. Nesse sentido, eu estou apontando assim uma leitura preliminar desta nota, os pontos de fragilidade que eu identifico, e eu espero de coração que o Conselho Federal de Psicologia faça uma leitura mais apurada e um pouco mais profunda desse tema e que dialogue um pouco mais com a academia. A iniciativa é louvável, mas a gente não pode permitir que o Conselho faça as coisas ao arrepio das boas práticas epistemológicas, hermenêuticas, metodológicas, porque senão esse tipo de postura vai se transformar no futuro em uma caça às bruxas. Então, para nós fazermos análise teórica, análise de teoria, de técnicas, de sistemas psicológicos, nós precisamos de muito estudo teórico, de muito estudo de cultura, de contextualização hermenêutica. Isso é bastante importante, tá bom, pessoal? Enfim, o vídeo ficou grande, mas eu precisava fazer isso, deixar aqui para vocês. Um beijo, um abraço, um queijo e até um próximo momento. Tchau para vocês.